Olá, queridos amigos do GPEC. Jesus nos abençoe e nos conceda paz. Em especial nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia que exige de nós uma nova compreensão da vida, um novo entendimento da vida. E neste momento em que a casa faz sua quarta semana espírita e comemora, portanto, os seus 105 anos de existência. Então, aos queridos amigos, trabalhadores e trabalhadoras do GPEC, meus votos de felicidades, de parabéns pelas atividades que são desenvolvidas e, claro, atividades que só determinam para cada trabalhador o seu amadurecimento, o seu crescimento, a sua moralização, o seu aprimoramento. Então, ter uma casa espírita, onde nós temos trabalhos tão consolidados, onde a equipe espiritual é uma equipe que interage fortemente com a equipe de encarnados, nos seus direcionamentos, na sua assistência, nas intuições que chegam, enfim, em todo o trabalho realizado de um modo conjunto, né, a quatro mãos, como se diz, a quatro mãos, é sempre enriquecedor para todos nós que conhecemos a casa e os trabalhadores, e para os trabalhadores em si, que vivenciam essa experiência e fazem o trabalho acontecer. Então, parabéns, tenhamos bom ânimo, estamos aí vivenciando essa pandemia, esse momento difícil para toda a humanidade, mas um momento onde nós precisamos compreender o que é que a vida exige de nós, né? Nesse momento que ela exige de nós. É só isso que nós temos que compreender, porque aí está um direcionamento novo, porque o momento é novo. Então, os direcionamentos também são novos, né? A lei de causa e efeito vai se operar aí de um modo mais contundente, mais a benefício de todos nós. Que Deus nos abençoe, então, na abordagem desse tema, né? O tema geral é o Sermão do Monte, que em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele está nos capítulos 5 a 7, né? É belíssimo o sermão é algo lindíssimo, e a nós cabe a missão de abordarmos um dos fragmentos do sermão, em especial das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então esse é o tema que nós vamos fazer algumas breves considerações e, naturalmente, pela lista dos expositores da Semana Espírita, eu sou o último. Então, e faz muito sentido eu ser o último com esse tema, porque, na verdade, nós vamos ver que os pacificadores são aqueles que vão traduzir uma espécie de síntese de todas essas bem-aventuranças, né, apresentadas por Jesus no seu sermão inesquecível. Então, faremos uma abordagem, naturalmente, com todas as limitações que nós temos, quando, em especial, nós falamos de Sermão da Montanha, né? Falamos do Sermão do Monte, é muito natural que todos nós tenhamos muita limitação, porque, como disse Joana de Ângeles, o pensamento de Jesus,
que expressa a figura de Jesus é um pensamento que a psicologia profunda ela não tem parâmetros para avaliar. Mas Jesus ele não pode ser, por assim dizer, avaliado pelo humano. Nós não temos como avaliá-lo. Então teremos sempre dificuldade em compreendê-lo, porque ele já havia traspassado o nível humano. Não é um espírito puro, ele está no nível angelical. Então, ele tem a consciência de totalidade, né? A consciência cósmica, como se diz, né? Nós não, nós temos uma consciência muito limitada, muito limitada. Então, é sempre difícil abordar qualquer um dessas sentenças de Jesus, porque ele tem a compreensão do todo, e nós temos uma compreensão mínima de coisas pontuais, e mesmo assim bastante guiados pelos nossos instintos e pelas nossas imperfeições morais. Então, nesse sentido, o sermão ele se torna esse discurso de Jesus, né? Um discurso onde ele vai falar primeiro para o nível intelectual do próprio ser, nível intelectivo do ser, o sermão um pouquinho a síntese de tudo que é o Evangelho, nós vamos encontrar no sermão, mas um discurso que ele viveu. Então não foi um mero discurso, né? Fez o discurso e depois viveu o discurso. É o pleno, perfeito educador. Então, nesse sentido, ele se torna para nós o guia e modelo, porque ele não faz apenas pontuações orais. Ele viveu tudo que ele trouxe como sendo a verdade, as verdades espirituais. Assim é que o Sermão da Montanha é como se Jesus quisesse dizer um pouco para todos nós. Você quer ser feliz? Né? Você quer ser feliz? Então ele abre o sermão com uma proposta de felicidade. Na verdade, ele já está começando pelo fim, né? Porque a felicidade é o que todo mundo quer. Se perguntarmos a alguém o que você quer, o indivíduo vai dizer, eu quero ser feliz. É claro que para ele ser feliz, ele vai dizer aquilo que para ele entende que seja, que promova o seu bem-estar. Então há pessoas que se sentem felizes quando possuem coisas, possuem objetos. Há pessoas que são felizes quando têm fama. Há pessoas que são felizes quando sentem prazeres corporais, carnais, né? Então, naquele momento há uma felicidade fugidia, né? Efêmera, mas para o indivíduo há uma felicidade. Então, mas a proposta de felicidade dele é uma proposta de felicidade espiritual. É uma proposta que vai muito além de uma mera concepção carnal. Então é isso que nós vamos analisar hoje, a condição, a qualidade do pacificador. E o pacificador, como dissemos acima, ele é aquele que reúne, né? Ele reúne todas essas qualidades que estão nas bem-aventuranças. Quem é o pacificador? O pacificador é o feliz porque é um pobre de espírito. Olha como ele começa, o primeiro fragmento do sermão. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres pelo espírito, que já foi abordado por uma palestra que antecede essa nossa, né? Então, quem é o pobre pelo espírito, e não de espírito, mas pelo espírito? É aquele que já iniciou um processo de desapego do que é material. Há uns níveis tão profundos desse desapego que o indivíduo vai até
ao desapego da própria personalidade, da imagem, né? Ele se desapega da própria imagem. Então, à medida que ele faz isso, Jesus diz, ele entra nos campos do Espírito que ele é. Felizes os desapegados, e essa pobreza aí não é uma pobreza de não ter bens, é uma pobreza de não estar apegado a eles. Podemos ter bens, mas não estar apegados a eles, né? Podemos não retê-los. Então ele diz, pobres pelo Espírito que se é. Em síntese, ele está falando do que hoje nós chamamos de processo de espiritualização. Felizes aqueles que já fazem a sua espiritualização, porque deles é o reino dos céus. Olha aí. Inclusive, é um desapego que vai se aprimorando e vai se aprofundando, que mesmo os bens espirituais, olha aí, nós vamos nos despindo deles. Os nossos pontos de vista, nós vamos nos despindo deles, porque os nossos pontos de vista são matéria para muita discussão, para muito debate, para muita pugna, para muitos embates, para muitas agressões, violências até, tudo por causa do ponto de vista. Então nós nos desapegamos dos nossos pontos de vista para adotarmos o ponto de vista divino. É como se nos submetêssemos pelo intelecto, que a mensagem é direta para o intelecto, né? Não vamos abordar isso hoje, que não é o nosso ponto, mas há o que? A vontade divina. Como se nos submetêssemos à vontade divina. E aí tudo clareia. As claridades do reino se apresentam para o espírito que já faz isso. Para o indivíduo que faz isso. Ele tem claridade do reino. E o reino está dentro de nós. Então essa claridade é a soma, ela aparece. Então aí nós estamos falando de um estado mental muito especial, que é o estado de humildade. Esse estado é muito especial. Jesus abre o sermão com ele por uma razão muito simples. Se não houver essa amplitude de visão, as demais partes do sermão não serão entendidas. Por isso que ele começa por aí o sermão. Ele abre com essa proposta logo impactante, uma proposta de abertura total de mente. Depois, isso tudo nós estamos construindo o psiquismo do pacificador. Nós vamos ver isso lá no final, quem é o pacificador. Então nós vamos seguindo. Após esse momento, nós ingressamos naturalmente num estado de busca, uma busca irrefreável, uma busca intensa, uma busca muito forte, uma busca que se torna a própria vida do indivíduo, porque ele já percebe a claridade do reino, e ele sente que aquele reino nutre a sua alma. Então ele se torna um buscador. Daí Jesus classificou o buscador como um aflito. Ele não está falando da aflição comum, Muitos sofrimentos, e a maioria deles, ou a quase totalidade deles, são sofrimentos que nós próprios criamos. Ele não está falando desses sofrimentos que nós criamos. São sofrimentos voluntários, a partir de negligências que cometemos. Esses não são sofrimentos que ninguém se torne feliz por ter um sofrimento desse tipo. Egoísmo, ciúmes, aquelas coisas todas que nós vivenciamos. Ele está falando de uma aflição da busca. Aflição boa, aflição útil, a aflição que acrescenta o indivíduo moralmente, a aflição de buscar um estado moralmente melhor, que é esse estado com Deus, o estado em Deus. Olha aí. É esse estado que ele está falando. Esse é o buscador. Esse é o indivíduo que já estabeleceu essa nova
esse novo momento para a sua vida. E ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, receberão, sim, as elucidações do reino. Não vamos entrar nisso, porque vocês já ouviram isso aí bastante na parábola ou na palestra proferida, salvo engano, eu estou aqui falando de memória, né? Mas salvo engano, por Cláudio Abdala, eu posso estar enganado aí. A primeira foi proferida por Flávio Santos, né? Que é dois queridos amigos. Né? Mas enfim, então, este homem, em espírito, ele já está enriquecido. Ele já tem norte, ele tem busca, ele tem norte. Quem tem busca tem norte evolutivo. Olha aí. Olha aí. Então, muita coisa já vai começando a ficar para trás em termos de materialidade, em termos ilusórios, né? Em termos ilusórios. Aí Jesus avança nesse roteiro de harmonização das forças da alma, porque o sermão é um roteiro de harmonização das forças da alma. Aí ele vai avançar e dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí ele vai ingressar nos campos especialíssimos do amor. Ele vai ingressar nos campos do amor. Porque nós já estamos obedientes, né? Já estamos vivenciando o consentimento da razão. Olha lá, nos dois movimentos anteriores. Já estamos vivenciando o consentimento da razão. Mas é necessário ter o consentimento do coração. Por isso que Jesus vai dizer: felizes os puros de coração. O coração representa as forças centrais da alma. E a força central da alma é o amor. Então, o puro de coração é aquele que tem um amor pleno, é aquele que exercita as suas forças, as suas faculdades, as suas capacidades, à luz do amor. Exercita com amor. Exercita-as com a ação integrativa, que é a expressão do amor. O amor integra tudo e todos. No dizer de Lázaro, ele funde, né? Funde as personalidades. Olha que coisa poética de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da lei de amor. Torna, aquele que ama tem os pés leves, né, Lázaro? Né? Nessa mesma mensagem ele vai dizer isso. Anda como que projetado para fora de si mesmo. Especialíssimo isso aí. Muito especial. Essa mensagem é lindíssima. Eu estou sempre lendo, revendo essa mensagem, porque ela acalma, né? Ela acalma. Ela dá uma dimensão muito exata, muito forte, muito intensa do que seja amar e do que seja o amor. Então, os puros de coração são aqueles que exercem suas forças livres. Não tem mais os enganos da ilusão. Eles estão seguindo, eles já têm norte, eles estão caminhando com o amor. Estão vivenciando o amor. Né? Eles estão transitando felizes, alegres, vivos, porque o amor dá a dimensão da vida. Né? O amor dá a dimensão da vida. E então Jesus, ele vai prosseguir, porque aí você já está transitando com a resignação. Você já está com a resignação, porque em tudo o amor dá graças, né? Paulo, dá graças em tudo, mas com amor. Essa graça, esse agradecimento que se faz com a alma, mas a alma que ama. A alma que ama vai compreender Deus em todos os processos. Então, essa mesma alma que ama vai ter sede e fome de justiça. Olha aí, Jesus de novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
né? Olha, notem esse roteirozinho aí. Eu chamo de roteirozinho, mas é um mega roteiro, né? Roteirozinho aqui pra gente que está tentando decifrar as bem-aventuranças, né? Mas não tem esse roteiro, senão a harmonização das forças da alma. Então, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Olha aí, porque serão saciados. Mas sede e fome. Sede e fome são movimentações onde nós vamos adquirir alimento. Quem tem sede tem fome, é a própria natureza animal, orgânica, física, que pede o alimento, com a sede e com a fome. Isso, traduzido na linguagem do Espírito, é o Espírito que está pedindo. Ele precisa se alimentar. Olha aí, felizes aqueles que pedem, aqueles que têm fome, aqueles que têm necessidade. Do que? Ele diz, de justiça. Fantástico, né? Necessidade de justiça. E a justiça, podemos entender justiça de muitas formas. Todos os companheiros que estão desenvolvendo cada fragmento vão traduzir, vão trazer reflexões muito compatíveis com cada núcleo que eles estão examinando, naturalmente. Mas justiça, eu acredito, eu não vejo uma outra forma de justiça que não seja a distribuição da oportunidade. Quando, lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é justiça, os Espíritos vão dizer a Kardec, né, examinando a lei de justiça, amor e caridade, eles vão dizer que justiça consiste em dar a cada um o direito que cada um possui. Não é? E qual é o direito que cada um possui? Essa é a questão, interroga-se. Né? É o direito de ver atendida a sua necessidade. E a necessidade para o espírito que quer justiça é a de receber as provas que poderão reabilitá-lo em Deus. Dizemos reabilitado perante a lei, né? Mas que é a lei, senão a expressão da vontade de Deus. Há muitos modos de dizer isso. Todos disseram, cada um do seu modo, né? Há muitos modos de dizer isso. E lá um pouquinho na frente, na própria lei de justiça, Kardec vai falar, mas qual é a verdadeira justiça mesmo? Aí os espíritos vão dizer, é aquela que se refere, aquela que promove, além da entrega, da dação do direito de cada um, é aquela que promove o amor e a caridade. Ora, de Jesus, explicando essa relação nossa com Deus e a justiça. Ora, que filho pede um pão e o pai dá uma serpente? Ora, se entre vós que sois maus, quer dizer, inferiores na evolução, portadores de emoções inferiores ainda, que somos nós, né? Ora, se entre vós que sois maus, dão boas coisas a seus filhos, imagine o Pai que está nos céus. Fazemos muita coisa, né? Muitas coisas pelos nossos filhos, né? Para eles não terem essa dificuldade, não terem aquela, não terem isso e tal. Agora imagine Deus o que não faz por nós. Né? A nossa percepção equivocada vai dizer que justiça é ser punido. Né? Mas não vamos entrar nisso aí não. Nas questões da culpa e etc. Isso aí, quem tratou de justiça aí deve ter falado sobre isso. Mas é a questão da punição. Né? As religiões trazem muito esse conteúdo da punição. Mas Jesus fala da oportunidade, né? Olha bem como ele diz, ninguém sairá da terra sem que pague o último centavo.
pagar é a oportunidade. Pagar é a oportunidade. Olha, eu não preciso ser punido. Eu posso pagar. É isso que Jesus está dizendo. Mas todo mundo quer dizer que tem que ser punido, né? Nós, inclusive, quando falamos nessa bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, lembremos de Kardec. Kardec diz que as leis morais, o verdadeiro espírita, o espírita mais maduro, né? Ele traz 3 tipos de espírita. Aqueles mais ligados aos fenômenos e tal, naquela fase mais fenomenológica da sua percepção, eles não vão ver muito as questões morais, mas vão avançar e vão ver as leis morais da vida. Mas aí vem o segundo nível, segundo grau de espírita. São aqueles que já veem as leis morais, mas aplicam aos outros. Olha, você está errado, você está certo. Aí somos nós dizendo que fulano e Beltrano está fazendo certo e errado, né? Isso nós chamamos de julgamento, que não é justiça. Julgamento tem nada a ver com justiça. Então notem o quadro do pacificador, que é aquele que vai compreendendo todas essas nuances. E o espírita, aí ele diz, o terceiro nível de espírito mais maduro, ele compreende as leis morais, mas aplica a si mesmo, não aos outros. Então, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, têm fome e sede de justiça para si mesmos. Né? Para si mesmo. Me perdoe eu estar seguindo muito nessa questão da justiça, mas estou falando por intenção. Viu? Então, estou gastando por um tempo maior por intuição. Então, as oportunidades que pedimos são as oportunidades que consistem, que compõem, que constituem essa justiça que está referida no sermão. Não é a justiça do julgamento. É a justiça do sermão, é a justiça aplicada a nós mesmos. Essa sede não é uma sede de justiça para com os outros. Não, aqui eu vou entregar a Deus, né? Tem muita gente que usa essa expressão, né? Entrega a Deus, ou seja, Deus vai fazer a justiça por mim. Deus vai dar a ele a mesma oportunidade de redenção que nos dá. Porque aqui entre nós, não queiramos nós que a justiça, conforme nós a concebemos, fosse realmente aplicada a nós. Deus nos escape disso, né? Não essa justiça, mas a justiça da oportunidade. E aí ele diz, porque serão saciados. Olha aí como ele diz, ou seja, terão as oportunidades. E devemos aproveitar as oportunidades. Que passamos agora nessa pandemia, estamos em casa, né? Gravando um vídeo aqui, não posso nem estar aí para dar um abraço em vocês aí do GEPEC, né? Aquele abraço forte e caloroso aos queridos amigos e amigas e companheiros, né, confrades do GEPEC. É uma medida de justiça. Será que não faremos as reflexões necessárias após todo o impacto da pandemia? Todas as restrições que estamos sofrendo? E sofreremos, porque existe o pós-pandemia, né? Será que não vamos fazer as reflexões? Né? Mas enfim, vamos avançar, né? Vamos sair um pouquinho da questão da justiça aí. Então, a formação do psiquismo, da têmpera moral do pacificador, vai por aí. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha aí. Porque obterão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são concordes com mísero. Mísero é aquele em sofrimento, que não precisa ser um sofrimento material. Não precisa ser uma dor corporal. Não precisa ser uma necessidade física, uma ausência de dinheiro, uma ausência... Não é só isso, não. O mísero é aquele que passa por uma dificuldade, que a maioria delas, e a mais impactante delas, é a dor moral. É a dor moral. Porque a dor moral é que nós chamamos de dor angustiante.
Sabe o que é angústia? Aquela coisa que você está por dentro, internamente em você, mas você não consegue se libertar daquilo. Uma angústia é um estado longo, penoso, acompanhado normalmente de remorso, porque quando normalmente voltamos para o mundo espiritual, vemos a constatação daquilo que não foi realizado por nós. Apesar da encarnação ter sido toda projetada para que realizássemos. Às vezes fazemos mais que isso. Nós vamos além de não termos feito. Praticamos condutas muito negativas em relação às pessoas. Não é? Praticamos condutas muito negativas. Então, o misericordioso é aquele que vive a empatia com a dor do outro. Ele está com o outro, em espírito com o outro. Você não pode fazer nada. Você não tem muitas vezes como resolver aquilo. Mas você está junto. E esse apoio moral, essa presença emocional, ela é muito consistente. E ele diz: estes então obterão misericórdia, terão a misericórdia consigo, né? Receberão misericórdia. Então, notem que nós estamos construindo um estado muito especial, né? Jesus vai construindo esse estado muito especial. E aí ele vai dizer que, após essas construções todas, o indivíduo estabelece paz íntima, paz interna. Ele estabelece paz interna, que constrói esse estado, que é o estado de manso, né? De brando. Bem-aventurados os brandos, ou em outras traduções, os mansos, porque herdarão a terra. A terra pertencerá aos mansos, ela está transitando, nós estamos na transição. Aqueles que não se decidiram pelo bem, não vão poder ficar. Vão até retornar lá na frente, né? Retornar. Mas vão a outros mundos mais sofridos. Porque o ambiente da Terra será um outro ambiente que não vai comportá-lo. Lembram? Na parábola em que o indivíduo chega para a reunião sem a túnica. Meu amigo, como é que você entrou aqui sem a túnica? A que túnica ele está se referindo? A túnica da mansidão, da pureza de coração. Kardec fala que é pureza de coração. Mas é isso, são todas essas virtudes juntas. Essas aquisições intelectuais, emocionais, aquisições no campo da vontade, aquisições no campo dos sentimentos, que o indivíduo passa a constituir, a elaborar, a consolidar. É a têmpera moral. É disso que ele está falando. Né? Então, o pacífico, né, o manso, ele é aquele que fez paz íntima, ele já acalmou os vulcões internos. Ele já usa a razão, ele já pacificou as suas inquietações do pensamento. Ele já aquietou isso, ele já compreende, ele já tem uma percepção maior de Deus e da vida, de totalidade. Ele não tem a totalidade. Ele não tem a totalidade, mas ele sabe que o amor, ele vai realizar todos os processos de integração. Ele vai utilizar a consciência naquilo que a consciência tem de mais especial, que é a integração dos opostos. A integração dos aparentemente adversários. Porque não existem adversários. Mas isso é para um outro dia. Ele vai agir com perdão.
a si mesmo. Olha aí, não há culpa. No brando, não há culpa nele, ele não se pune, ele age. Olha aí, ele não se pune, ele age. Porque querer se punir é querer não reparar. Não, me puna. Né? Tem pessoas que são assim, não me puna, eu mereço ser punida, mas a lei não quer que você seja punido. A lei quer que você repare. A lei quer que você se reabilite. Olha aí. A lei quer que você se reabilite. Qual é o interesse que Deus quer que você seja punido? Ele quer que o seu coração represente a vontade dele. E aí nós já estamos migrando para o estado do pacificador. Estamos construindo esse estado de pacificador. Olha aí. Mesmo diante de uma perseguição. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça que cometem. Ou bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. Né? Perseguidos por meu nome. Né? Por atuarem em meu nome. Olha aí. Jesus, a coisa é meio profunda, né? Ele é cirúrgico nesses pontos aí. Então, precisamos estar, inclusive, no estado de perseguidos. Se você não é um perseguido, se tudo que você diz é algo que se aquieta com o mundo, se ajusta com o mundo que nós estamos hoje, tem alguma coisa errada aí, meu amigo. Você pode estar negociando com o mundo. Você pode estar negociando com o mundo. Né? E nas religiões nós vemos muito isso, né? As negociações com as dores, com as dificuldades, enfim, com as situações que nos ocorrem, damos coisas a Deus. Né? Em muitos casos nós damos coisas. Olha, Deus, eu vou acender uma vela para você. Ou eu vou caminhar daqui para o Bonfim. Eu quero ir, me dê isso que eu vou. Mas o que é que Deus se interessa em você dar 1000 passos, 10 mil passos para o Bonfim? Isso não tem um sentido. É uma materialização dessa nossa relação com Deus. Então, o pacificador é aquele que faz a paz. Né? Notem que já é uma derivação, uma manifestação para além do estado de paz íntima. Você já verte a paz que você edificou em você. Olha aí. Pax facere. Pax de paz, facere de fazedor, fazedor da paz. Aquele que reparte a paz que possui. Que reparte a paz que possui. Aquele que leva a paz. Que conduz a paz. Ele leva para as pessoas a alegria da paz. Porque a paz tem uma alegria para as pessoas. Aqueles que se decidiram pela paz. Aqueles que já não se decidiram pelas guerras. Guerras de ponto de vista. Guerras para afirmar a sua imagem. Projeções da imagem. Né? Em mídias, em destaques, né? Aqueles que querem ser lembrados o tempo todo. Esses vivem muitas inquietações internas. Vivem inquietações internas. Eles não têm o que dizer com a alma. Só acrescentamos aos outros com a alma. Se não levarmos a nossa alma para o outro saberá.
essa pessoa não está me dando o que ela tem na alma dela. Vivemos, convivemos, né? Andamos juntos, mas você sabe, porque o Espírito sabe. A alma não vê junto. A alma não vê junto. É preciso ter paz. A paz do amor de Deus. Você sabe do amor de Deus por você. Você se alegra por esse amor. E você vive esse amor, porque você sabe. E você quer reparti-lo com outras pessoas. Às vezes até realizamos atos bons para as outras pessoas. Não é que isso seja errado. Mas o que é que acontece? Falta algo. Há um vazio que precisa ser preenchido aí. Eu já me sinto inquieto com a dor do outro. Quero ajudá-lo, quero auxiliá-lo, mas eu não sei como fazê-lo. Eu não venço determinados obstáculos para fazê-lo. Olha aí. Mas com a alma, se você levar a sua alma, você faz. Djavan tem uma música que eu não me recordo agora qual é, mas eu acho lindíssimo esse verso da música. Ele diz assim: mais alma eu tivesse, mais alma eu daria. Lindo, né? Mais alma eu tivesse, mais alma eu daria. É sensacional o Djavan, né? Então é isto. É aquele que leva a alegria. Ele é naturalmente alegre. Não a alegria das gargalhadas. Não. Mas a paz, ela tem um perfume. Ela se irradia. Aqueles que são serenos, pela paz interna que já caracterizaram neles, que já consolidaram neles, eles irradiam essa paz. Você quer estar com eles, porque eles transmitem paz. Às vezes não dizem uma palavra. Às vezes não são nem pessoas de muitos versos, de muita oratória, não precisa. Já dizem tudo. O silêncio deles diz tudo. O silêncio deles é preenchedor, porque é pleno neles. Então, ser um pacificador é auxiliar a alguém a encontrar o caminho da realização dos seus compromissos reencarnatórios. Olha aí. Única forma de se construir paz íntima, que são os deveres, né? Olha outro texto lindo de Lázaro aí no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre o dever. Ele vai dizer que o dever é a expressão da consciência. O dever não é uma obrigação social, nesse sentido que conhecemos, mas é uma expressão da consciência. Quando atendemos à consciência, cumprimos o dever. Ela vai dizer tudo o que temos que fazer. Mas, às vezes, ela traz coisas muito impactantes. Ela vai falar de renúncias, de sacrifícios, de supostas perdas, que não são perdas, são ganhos, mas como nossa mente ainda é muito materializada, é uma mente muito envolvida com as coisas corporais, com a quantificação. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso dar esse recurso. Eu não posso me perder disso. Você sabe, eu tenho família, eu tenho isso para... Vou dar as minhas justificativas. Mas auxiliar alguém a encontrar e a realizar os seus deveres é pacificar o outro. É um fazedor da paz. Auxiliar alguém que esteja em algum estado de temor. Podemos esclarecer pessoas. Esclarecer pessoas é uma ação pacificadora. Conduzir o indivíduo para a consciência do seu estado
de que se é espírito, morre-se o corpo, mas o espírito prossegue. Não é um processo tão simples de se assimilar, né? Não é, mas podemos colaborar. Todo esclarecimento moral, portanto, esclarecimento calcado no amor, no espírito, na verdade, na autenticidade do agir. Todos esses esclarecimentos são pacificadores. Olha aí. Não resistir ao mal que o outro queira te fazer. Isso aí é um sacrifício que só o pacificador pode fazer. Olha aí, o indivíduo lhe agride com palavras, com alguns até fisicamente, mas não é tão comum, mas acontece, é óbvio. Mas o pacificador, ele não vai pagar mal com mal. É isso que Jesus quer dizer. Pague o mal com o bem. Faça o bem ao outro. Ele vai dizer, poxa, mas eu persegui essa pessoa, eu ofendi essa pessoa, eu desqualifiquei essa pessoa, eu ignorei essa pessoa, falei mal dela, fiz tudo, e essa pessoa continua falando comigo, perguntando como eu estou. Poxa, eu estou aprendendo com essa pessoa. E eu estou aprendendo com a paz que ela tem em relação a tudo isso. É impressionante. Pacificador é aquele que vivencia a fé. Vivencia a fé. Ele sabe que o que ele está conduzindo é o melhor que há nele. Ele sabe disso. Fé de fides, que significa fidelidade. Fidelidade a Deus. Deus quer que eu leve essa mensagem para esta pessoa. Deus quer que eu faça isso para esta pessoa nesse momento de sofrimento que ela tem. E o que é que eu tenho que fazer? Escutar a pessoa. Mas só escutar? Mas não é a escuta da indiferença. Sim, diga. Não, vai falar. Está importante, né, irmão? Você está passando por uma coisa. É a escuta com o coração. O outro vai saber que está sendo escutado. E isso estabelece paz nele. Ele vai dizer, eu estou sendo amado. É algo material que você leva a alguém e mata a fome de alguém. Isso é ser um pacificador, sim. Você pacificou um drama de alguém. Um desespero de alguém. É o remédio que se consegue para alguém. Né? Há pessoas, grupos cristãos, né, dito cristãos, que defendem que não se deve dar coisas às pessoas, mas se deve dar às pessoas esclarecimento. Meu amigo, Jesus, percebendo a multidão, multiplicou pães e peixes. Será que ele estava errado? Compreensível no sentido daqueles que atuam muito com o intelecto. Não é nenhuma censura. Mas o que trazemos aqui é, estamos pacificando essas pessoas assim? A Madre Teresa fazia muito isso, né? E respondeu certa vez, Madre, a senhora tem que dar vara para um indivíduo pescar. Ah, meu amigo, mas ele não tem condições, respondeu ela, nem de pegar a vara para pescar. Está muito fraco. Eu tenho que dar o alimento a ele. Também. Então, o pacificador é todo aquele que vai conduzir a vontade de Deus. É o portador da fé real, da fé legítima. Nós, espíritas, recebemos os recursos para qualificar a nossa fé. Os recursos que atendem aos campos não só do sentimento de amor, mas aos campos da racionalidade. Por isso, Kardec vai apresentar a fé raciocinada.
que ele vai chamar de fé inabalável, porque junta as duas coisas, o amor e a razão. Joana de Ângeles diz que a sabedoria é a reunião desses dois elementos, dessas duas forças, né? Essas duas forças, o amor e o conhecimento, né? O Espírito de verdade também vai dizer, se vai dar esse aconselhamento a nós, espíritas. Espíritas, amai-vos, olha aí. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Olha aí. Ele começa pelo amor, por quê? Porque o amor é tudo. O amor é a emoção de base, é o sentimento de base para todas as realizações. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre as bem-aventuranças, sobre a composição desse quadro que constitui o pacificador. E por que ele é chamado Filho de Deus? Por quê? Porque vendo-o agir, é como se estivéssemos vendo Deus atuar. Muita paz, feliz aniversário para os companheiros do GPEC. Que Deus abençoe a todos.